Olá! Você sabia que os Freis Capuchinhos estão celebrando 100 anos de presença no território de Paraná e Santa Catarina? Pois é, no encontro de hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre as estrofes do hino que celebra estes 100 anos de presença em nossas terras. O que significa a linguagem escondida por cada uma dessas estrofes? Vem com a gente! Paz e bem, o programa Evangelho em Canto de hoje, com muita alegria, vai falar sobre um tema que é sobre o centenário dos Freis Capuchinhos. Para comemorar o centenário, foi feito um hino. E esse hino foi feito e musicado pelo Frei Sidney, então ninguém melhor do que ele para falar para nós sobre a composição e sobre o sentido desse hino. Frei Sidney, existem alguns elementos muito interessantes dentro do hino. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, na primeira estrofe, quando fala assim, da Sereníssima eles chegaram. O que é essa Sereníssima? É um estado que os freis estão? É um estado de espírito? O que é? Frei, obrigado pela pergunta. Na verdade, Sereníssima é o nome que se dava à República de Veneza antes que Veneza fosse apenas uma cidade pertencente ao Estado italiano moderno. Sereníssima, então, era o nome tradicional de uma república de um tempo em que a Itália ainda não existia como país unificado. É uma maneira talvez poética de evocar o fato de que os primeiros frades que chegaram no Paraná e Santa Catarina vieram justamente de Veneza. Partiram de Veneza e vieram trazer o Evangelho, o carisma franciscano às nossas terras, partindo desse lugar belíssimo que é Veneza. Frei, mas depois disso tem uma variação muito grande. Na segunda estrofe, ela começa falando assim, campos, planícies, ilhas e vales. Essa é a geografia de Veneza? Não. A primeira estrofe, então, na primeira estrofe nós estávamos em Veneza, os missionários estavam partindo e vindo para as nossas terras. Na segunda estrofe, campos, planícies, ilhas e vales, estamos falando dos campos gerais, de planícies como o norte do Paraná, vales como o Vale do Itajaí, o Rio do Peixe, e ilhas como a ilha de Santa Catarina, Florianópolis. São os lugares onde os frades foram chegando e levando o Evangelho, o nosso jeito capuchinho, franciscano de viver e de ser. Então, nas duas primeiras estrofes, nós temos referências geográficas. Mas na terceira, para mim, o que chamou mais atenção foi falar de filhos dos filhos. Essa referência não é aos freis, né? Sim, é aos freis. Porque nós nos referimos, nós os freis de Paraná e Santa Catarina, nos referimos à província de Veneza como a província mãe. O fato é que depois que nos tornamos uma província, foi nos confiada a tarefa de implantar a ordem no Paraguai, de tal maneira que aquilo que os frades de Veneza fizeram aqui nas nossas terras paranaenses e catarinenses, nós fomos convidados, não, ou desafiados a fazer em terras paraguaias, de tal maneira que hoje nós temos um belo número de frades no Paraguai, frades aqui do nosso território, mas frades paraguaios já que compõem a custódia de São Leopoldo Mandic no Paraguai. Então eu fiz como que uma evocação da promessa de Deus a Abraão, não é? Verás os filhos dos filhos, não é? Porque terás uma descendência numerosa. Então, filhos dos filhos, porque nós somos os filhos de Veneza e o Paraguai são os nossos filhos, uma paternidade espiritual, sem dúvida, mas que manifesta como Deus abençoou essa missão. A nossa missão que já produz frutos, então somos 3 gerações de frutos da graça, do amor de Deus que nos fez fecundos na nossa missão. Então, nas duas primeiras estrofes, nós temos referências geográficas, uma de Veneza, uma daqui,
na terceira, o cumprimento da promessa, e na quarta estrofe, Frei, o que você quis colocar nessa estrofe? Talvez seja importante dizer que a terceira estrofe também tem uma referência geográfica mais velada, implícita, porque ela está falando do Paraguai, não é? Agora, a quarta estrofe quer ser aquilo que nós já falamos em algumas das nossas conversas aqui no Evangelho em Canto, que é a dimensão do agradecimento, da ação de graças e da restituição a Deus de tudo aquilo que recebemos. Então ela começa dizendo: nós vos louvamos, Senhor da história, Pai de bondade, não é? Trindade de amor. Por quê? Porque toda essa obra é obra de Deus. Tudo aquilo que foi semeado nas nossas terras foi graças à vontade divina, à bondade divina e às bênçãos divinas. Então a quarta estrofe, ela quer evidenciar justamente de que tudo aquilo que foi semeado nas terras do Paraná e Santa Catarina e também no Paraguai são graças à bondade divina. Deus nos chamou, Deus multiplicou-nos em número e Deus abençoou todas as sementes que foram lançadas nessas terras paranaenses, catarinenses e paraguaias, graças aos missionários de Veneza. E Frei, na estrofe, ela fala muito sobre a semente. Nós temos inúmeras passagens da Bíblia que falam sobre a semente. Em qual delas você se inspirou para fazer essa estrofe? Então, eu me inspirei na parábola do semeador, porque justamente a ideia do semeador é a ideia também do missionário. O missionário que leva a palavra, distribui a palavra do Evangelho e lança como as sementes, e essas sementes florescem, frutificam, se caem em terra boa. Não é? Cai a semente e vai andando, contemplando o céu. Por quê? Porque o semeador, na verdade, é o Senhor. Nós somos os operários da sua vinha, mas quem planta, quem semeia, quem faz crescer, dar a vida e florescer é Deus. Então nós somos os seus operários, os seus missionários, mas a obra é sua. Ele é o semeador. Agora que a gente já criou uma expectativa, já explicou, vamos acompanhar juntos então o hino comemorativo do nosso centenário. Paz e bem. Da Sereníssima eles chegaram, cordão, sandália, evangelho nas mãos, com prontidão deram sim ao chamado, vidas entregues, amor à missão. Cai a semente no solo banhado, vai semeando, contemplando o céu. Floresce o reino, és o resultado, 100 anos de graça do Altíssimo. Amém. Campos, planícies, ilhas e vales, povos nativos e de além mar, com o Evangelho foi crescendo o reino, brotando em gestos de amor, paz e bem. Cai a semente no solo banhado, vai semeando, contemplando o céu. Floresce o reino, és o resultado, 100 anos de graça do Altíssimo. Amém. Correm os tempos, com eles mais frutos, novas fronteiras nos toca galgar. Filhos dos filhos, conforme a promessa, Deus é fiel, não nos há de faltar. Cai a semente no solo banhado, vai semeando, contemplando o céu. Floresce o reino, és o resultado, 100 anos de graça do Altíssimo. Amém. Louvamos, Senhor da história,
Pai de bondade, trindade de amor, dai-nos ser dóceis ao fogo do Espírito, qual seguidores de Cristo Senhor. Cai a semente no solo banhado, vai semeando, contemplando o céu. Floresce o reino, exuda exudado, 100 anos de graça do Altíssimo. Amém. No programa de hoje falamos sobre a história dos Freis Capuchinhos. Espero que você tenha gostado do nosso programa Evangelho Encanto, nosso bate-papo franciscano. Paz e bem!